Você se sente inseguro ao atravessar na faixa de pedestre? Saiba que esse sentimento é compartilhado com milhões de pedestres, que se veem desrespeitados por muitos motoristas. Os motoristas geralmente não respeitam o pedestre quando vai atravessar a rua, não param muito pra quem tá na faixa. Essa aqui não é segura não, tá? Porque quando abre um lado, o outro fecha, né? Então não tem segurança nenhuma. E eu acho que o certo era fechar os dois lados pra poder você ter segurança totalmente pra você atravessar. Tem que aguardar o fluxo de carro parar, porque o pessoal não aguarda, não para pro pedestre que tá na faixa. Pressa, distração, imprudência e descaso às normas de trânsito são apenas alguns dos fatores que resultam em acidentes em faixa de pedestre. Por parte do condutor, nós temos algumas situações que são recorrentes em Goiânia. O condutor, ele não gosta, alguns, vamos dizer assim, que não são todos, nós temos uma grande parcela da população condutora que dirige de forma respeitosa para o pedestre. Mas infelizmente nós temos uma outra parcela que acha que parar na faixa de pedestre é perda de tempo. E que se ele não parar na faixa de pedestre, ele consegue avançar, ele consegue ganhar tempo. E não é dessa forma. Parar na faixa de pedestre, respeitar o pedestre na faixa, é um ato de cidadania. Ele deve parar na faixa de pedestre, não somente porque o Código de Trânsito manda, e se ele não parar, ele será autuado. Ele tem que parar, por quê? Porque ele também, em algum momento, será pedestre. Dominga Pereira conhece bem os riscos em atravessar a rua em um local de grande movimentação. Mesmo com a faixa de pedestre, ela afirma que quase foi atropelada por uma motocicleta que não respeitou a sinalização. Eu com o carrinho do neném parou, o motorista parou pra mim. Aí eu fui, porque eu pensei que o de trás ia parar. Moça, ele passou a moto, mas passou raspando. Porque às vezes a gente para pra eles, mas ele não para pra gente. Você acredita? Quem dirige ameaçando os pedestres que estão atravessando a via comete infração gravíssima, sujeito a 7 pontos na carteira de habilitação e multa de R$ 191,54. Só em Goiânia, de janeiro a julho deste ano, 439 autuações já foram aplicadas pela SMT. Há motoristas que deixaram de dar preferências aos pedestres e 75 motoristas foram autuados por parar em cima da sinalização. Apesar dos pedestres serem os que mais sofrem com os desrespeitos à faixa de pedestre, o motorista também tem muito o que reclamar. Não é incomum encontrar pessoas atravessando entre os carros e em locais proibidos, se expondo ainda mais a acidentes. O pedestre ele acha que pode atravessar em qualquer lugar e transitar em qualquer lugar. E não funciona dessa forma. O Código de Trânsito prevê normas para o pedestre para que ele venha transitar na via pública com segurança. Por exemplo, em calçadas, ele tem que andar, o passeio é para ele e ele tem que transitar na via pública na calçada, no passeio. E não disputar o espaço na via pública. É o que muito ocorre, principalmente nos centros urbanos, onde o pedestre ele não pensa em fazer a disputa de espaço na pista apenas para atravessar a via em qualquer lugar quando ele quer ir em outra loja, quando ele quer usar o comércio. Então ele simplesmente atravessa, anda junto com os carros na via onde que pode acontecer o acidente. A outra situação é a travessia do pedestre. O pedestre tem que atravessar na faixa de pedestre. E nós temos muitos pedestres que mesmo com a faixa tão perto, ele ignora a faixa de pedestre e atravessa fora da faixa de pedestre. E isso é muito prejudicial, porque o condutor, quando está na faixa de pedestre, espera que este atravesse no local devido e não em um lugar onde não se espera o pedestre. É importante tomar alguns cuidados ao atravessar a faixa para que o pedestre ande em harmonia com os carros, motos e bicicletas, protegendo de situações perigosas. O pedestre, quando vai atravessar a faixa, primeiro, ele tem que fazer uma varredura visual na via, para que ele possa saber identificar os veículos que vêm cruzando nos dois sentidos, quando é pista dupla, e calcular a velocidade desses veículos, porque pode ser que o veículo não esteja obedecendo a velocidade máxima permitida para essa via. Se ele vai atravessar, certamente que o veículo terá uma dificuldade de parar. Sinalizar para o veículo que vem no sentido da via, sinalizar e somente iniciar a travessia no momento em que o veículo já estiver parado. Por sua vez, o veículo deve aguardar que o pedestre atravesse toda a faixa para aí sim reiniciar o seu movimento. A pessoa, quando for atravessar, em sendo um semáforo que tem a botoeira, apertar a botoeira, aguardar que o sinal verde do pedestre se acenda para que ele possa iniciar a sua travessia. Se no trajeto dessa travessia o sinal fechar para o pedestre, ele mantenha a sua caminhada, porque o veículo deve aguardar até que ele termine a sua travessia. À noite, em vias não sinalizadas, procure fazer a travessia onde a iluminação seja melhor, para que ele possa ser visto também pelos condutores de veículo. Lembrando que o ser humano, a pessoa, ela tem prioridade na via em relação ao veículo. Então não é por não ter uma faixa, um local com faixa sinalizada destinada a pedestre, que o pedestre deixa de ter a prioridade na passagem. Prevê normas para o pedestre para que ele venha transitar na via pública com segurança. Por exemplo, em calçadas, ele tem que andar, o passeio é para ele e ele tem que transitar na via pública na calçada, no passeio. E não disputar o espaço na via pública. É o que muito ocorre, principalmente nos centros urbanos, onde o pedestre ele não pensa em fazer a disputa de espaço na pista apenas para atravessar a via em qualquer lugar quando ele quer ir em outra loja, quando ele quer usar o comércio. Então ele simplesmente atravessa, anda junto com os carros na via onde que pode acontecer o acidente. A outra situação é a travessia do pedestre. O pedestre tem que atravessar na faixa de pedestre. E nós temos muitos pedestres que mesmo com a faixa tão perto, ele ignora a faixa de pedestre e atravessa fora da faixa de pedestre. E isso é muito prejudicial, porque o condutor, quando está na faixa de pedestre, espera que este atravesse no local devido e não em um lugar onde não se espera o pedestre. É importante tomar alguns cuidados ao atravessar a faixa para que o pedestre ande em harmonia com os carros, motos e bicicletas, protegendo de situações perigosas. O pedestre, quando vai atravessar a faixa, primeiro, ele tem que fazer uma varredura visual na via, para que ele possa saber identificar os veículos que vêm cruzando nos dois sentidos, quando é pista dupla, e calcular
a velocidade desses veículos, porque pode ser que o veículo não esteja obedecendo a velocidade máxima permitida para essa via. Se ele vai atravessar, certamente que o veículo terá uma dificuldade de parar. Sinalizar para o veículo que vem no sentido da via, sinalizar e somente iniciar a travessia no momento em que o veículo já estiver parado. Por sua vez, o veículo deve aguardar que o pedestre atravesse toda a faixa para aí sim reiniciar o seu movimento. A pessoa, quando for atravessar, em sendo um semáforo que tem a botoeira, apertar a botoeira, aguardar que o sinal verde do pedestre se acenda para que ele possa iniciar a sua travessia. Se no trajeto dessa travessia o sinal fechar para o pedestre, ele mantenha a sua caminhada, porque o veículo deve aguardar até que ele termine a sua travessia. À noite, em vias não sinalizadas, procure fazer a travessia onde a iluminação seja melhor, para que ele possa ser visto também pelos condutores de veículo. Lembrando que o ser humano, a pessoa, ela tem prioridade na via em relação ao veículo. Então não é por não ter uma faixa, um local com faixa sinalizada destinada a pedestre, que o pedestre deixa de ter a prioridade na passagem. Você quer saber quais são alguns dos erros mais comuns na hora de atravessar a rua e como evitar esses erros? Vem comigo então. Espero que você goste desse vídeo e se você gostar, deixe o seu like e compartilhe para que essa informação possa atingir o maior número possível de pessoas. Por favor, inscreva-se em nossos canais. Nós estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. Fique à vontade para enviar questões e deixar comentários em nossas postagens. Nós vamos dar o retorno o mais breve possível. Erro número 1. Concentrar toda a atenção nos veículos e esquecer o sinal, o semáforo. Nesse caso, você não tem como saber se o veículo acabou de parar ou se ele está se preparando para seguir em frente. E aí, a pessoa aperta o botão, seja o que Deus quiser. Só que não vai ser o que Deus quiser. Vai ser uma atitude que é fruto de precipitação e negligência. Erro número 2. Olhar para o motorista que está dentro do veículo e esquecer o resto. Não é porque você fez aquela música Olhos nos Olhos, quero ver o que você faz, que o motorista vai parar o veículo para você. No trânsito é muito comum a tendência a desenvolver comportamentos automatizados. No caso dos motoristas, é muito forte a tendência de ele continuar seguindo em frente. E isso acontece principalmente quando ocorre mudança no sinal de trânsito. Quando o sinal de trânsito muda do amarelo para o vermelho ou do vermelho para o verde. Erro 3. Atravessar a rua na frente ou atrás de veículos grandes que impeçam você de ver os outros veículos na rua. Deixe os veículos grandes seguirem em paz. E aí, quando você tiver plena visibilidade da rua e das condições do trânsito, aí sim você se prepara para atravessar. Erro número 4. Imitar o movimento dos veículos. Muitas pessoas, por medo ou ansiedade, começam a imitar o movimento dos veículos. Quando o veículo para, a pessoa para. E quando o veículo começa a se preparar para seguir em frente, a pessoa começa a se preparar e aí marca a carreira para atravessar. Respire fundo, preste atenção no semáforo e se lembre de que o veículo sempre vai ser mais rápido que você. Erro número 5. Quem nunca viu aquele pedestre que, quando vai atravessar a rua, liga o botão São Paulo Fashion Week? E aí a pessoa faz carão e segue em frente como se não houvesse amanhã. Trânsito não é passarela, não é desfile de moda. Quando for atravessar, preste atenção no semáforo e no restante da sinalização de trânsito. E lembre-se de que a pancada de um automóvel não será somente uma pancada na sua autoestima. Erro número 6. Atravessar a rua imediatamente depois de fazer alguma outra coisa. Acabei de me despedir de uma pessoa e penso, vou atravessar a rua. Saí de uma loja e penso logo, vou atravessar a rua. Essa pressa de fazer uma coisa atrás da outra acaba fazendo com que você deixe de prestar atenção no trânsito e no movimento dos veículos. Não ligue o piloto automático. Atravessar a rua é uma ação que exige atenção, foco e exclusividade. Erro número 7. Não encare os veículos como jogadores que precisam ser driblados. O trânsito não é uma partida de futebol. Procure atravessar sempre em linha reta, prestando atenção no semáforo e no restante da sinalização de trânsito. Agora tem uma atitude boa que a gente pode adotar, tomando como exemplo os jogadores de futebol. É a atitude de olhar para todos os lados antes de seguir em frente. Um forte abraço e até a próxima. Que consegue ler quantos carros tem nas ruas e, dependendo da quantidade, fica mais tempo aberto. Olha que bacana, vamos ver. Os motoristas ainda não conhecem muito bem a tecnologia. Antigamente o pessoal não estava respeitando muito a sinalização, né? Agora com esse sinal novo agora, dá pra você olhar, o motorista vai olhar quando tá aberto e quando tá fechando, né? Ele mostra, né? Mas a novidade não está apenas no visor, que indica o tempo do sinal, e sim como o semáforo funciona. Por dia passam cerca de 40 mil carros nessa avenida. O objetivo da tecnologia é dar mais fluidez ao trânsito. Quanto maior o número de carros na via, por mais tempo o sinal verde ficará aberto. Isso é possível, pois o sistema opera em conjunto com uma central, que é regulada por meio de aplicativos de celulares. Ele não precisa de nenhum tipo de sensor na via, né? Tanto o sensor no pavimento quanto câmeras. Ele coleta a informação dos celulares das pessoas. O semáforo tem um chip de celular lá dentro e aí ele faz todo o acionamento das lâmpadas. Mas e o pedestre? Será que ele vai ter que ficar esperando muito tempo para atravessar nos horários de pico? O secretário explica que o sistema funciona com um limite de tempo. Tem toda uma parametrização que a prefeitura que faz, né? A gente impõe limites, limite mínimo e limite máximo. Então, por exemplo, a gente não admite que um semáforo fique aberto somente 5 segundos. A gente tem um tempo mínimo de 15 segundos, por exemplo. E também a gente não admite tempos extremamente longos. No total, 10 semáforos inteligentes foram implantados em toda a avenida. A tecnologia é inédita no mundo. Ficará por um ano em fase de testes e após esse período, poderá se estender a todos os semáforos. Para o pedestre, na verdade. Mas será que ele funciona de verdade? A nossa equipe fez o teste e você acompanha detalhes na tela do Balanço Geral. Garanto que você já viu um botão desses em algum semáforo de Blumenau. Mas você sabe para que ele serve? Para que servem os botões? Já tem ideia? Não tem ideia.
O botão é um dispositivo que auxilia a passagem do pedestre pelo trânsito de maneira segura. Só que tem gente que aperta e tem a sensação que parece uma eternidade pro sinal abrir. Para esse botão, se realmente é para facilitar o trânsito, que fosse de acordo com o tempo dos outros semáforos, né? Ele fecha, tem aquele tempinho, mas você não precisa estar esperando tanto. Principalmente na frente de escolas, né? Creches, que a gente precisa de uma viabilidade bem mais rápida. E tem uma outra situação. Muita gente que chega para atravessar a rua não aperta o botão. Aí fica esperando, se irrita e ainda se arrisca em meio aos veículos. Eu não sei, mas não é aquilo tudo não, porque quando eu vejo que a gente aperta e fica um monte de tempo na sinaleira e a sinaleira só fecha quando tá na hora mesmo dela fechar. Em Blumenau são 69 semáforos instalados na cidade. Deste número, 49 deles possuem o dispositivo para o pedestre. E vamos ver se realmente está funcionando esse sistema. Vou apertar aqui, ó, e coloquei cronometrar. O tempo está correndo, porque o tempo máximo, de acordo com a prefeitura, é de 2 minutos para o semáforo abrir, para a gente passar. Vamos esperar. Até agora só passou 10 segundos. O semáforo abriu em 25 segundos. O ciclo foi bem mais rápido do que o prometido. O gerente da Central Semafórica de Blumenau garante que o sistema funciona, porém o pedestre precisa ter um pouco de paciência, já que o sinal tem um ciclo para ser cumprido. Bom, o ciclo varia conforme o fluxo diário, né? Na parte da manhã, começo da manhã, as primeiras horas, tem um ciclo menor. Aí 7 horas da manhã, conforme o fluxo aumenta, esse ciclo aumenta também, depois volta para um ciclo normal. Enfim, ele acompanha uma tabela horária, o controlador ele executa uma tabela horária conforme a contagem de fluxo e o volume de trânsito, né? Agora, na próxima vez que você for atravessar a rua, lembre-se de apertá-lo e tenha uma travessia segura. Uma ótima reportagem colocada no ar, instrutiva para você, cidadão, pedestre, acompanha a gente na internet.